Queridos, a paz do Senhor, estamos iniciando mais uma escola bíblica dominical, né? Tava com saudade de vocês, eu tava viajando, fazendo um trabalho em Foz e agora que eu retornei, estamos dando início a um novo assunto, ok? Foi pedido pela liderança do MED, né, por Carla e em reunião do MED, que eu desse algumas aulas previamente estabelecidas, tá? Essa aula aqui, no caso, vai ser sobre 1 Tessalonicenses, o capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, e pelo que eu percebi, essa aula ela vinha em sequência, capítulo 1, 2, 3 e 4. Então, como nós estamos iniciando no capítulo 4, de vez em quando, né, caso haja necessidade, eu vou retornar para os capítulos anteriores, para fazer um comentário ou outro que possa se encaixar, para que a gente possa entender bem essa aula aqui, ok? Então, assim, dentro dessa ideia, né, só para que a gente entenda mais um pouquinho, nos capítulos 1, 2 e 3 de Tessalonicenses, Paulo, ele estava conversando sobre, digamos assim, fatos passados, ok? Ele estava se defendendo de algumas críticas que foram feitas a ele, né? Pelo que eu entendi, ele foi a Tessalônica, fez lá, implantou a igreja e não voltou mais. Disse que ia voltar, mas não conseguiu retornar por vários motivos. Então, ele faz uma defesa a respeito disso, né? E ele não só faz uma defesa a respeito disso, como ele também aproveita e dá algumas instruções. Eu vou usar esse termo, tá? E agora no capítulo 4, ele vai no capítulo 4 e 5 de Tessalonicenses, digamos assim, tratar de assuntos futuros, né? Então encerra a questão do passado e no capítulo 4 e 5 ele vai falar alguma coisa do futuro, ok? E principalmente de trabalhos éticos, né? De assuntos éticos. Então, Tessalonicenses é realmente um excelente livro nesse ponto, tá? Um livro bíblico nesse ponto de tratar a questão ética e é um livro que é realmente muito bom de se ler, muito gostoso de se ler, né? E ele como eu falei assim, digamos, um tratado ético, né? Aquilo que a pessoa deve buscar ali no seu dia a dia, que o cristão ele deve buscar ali no seu dia a dia, ok? Por que a ética é tão importante, né, para nós que somos cristãos? Porque nós temos uma necessidade não só de pregarmos a palavra de Deus, mas também de nós vivermos a palavra de Deus. As pessoas precisam olhar para nós e identificar, né, em nós uma relação entre aquilo que pregamos e aquilo que vivemos. Claro que ninguém é perfeito e que se eu ficar observando todo mundo, né, observar todo mundo da minha igreja, epa, achei um defeito ali, opa, achei outro defeito ali, né, mais um defeito ali, claro que isso vai acontecer. Por quê? Porque nós somos seres humanos e somos falhos. Agora, quando está muito distante aquilo que a gente prega do que aquilo que a gente vive, aí peraí, tem alguma coisa errada, né? Tem alguma coisa que precisa ser corrigida na vida da gente, ok? E ainda sobre a ética, um detalhe que eu quero dizer é que a gente tem que olhar sempre para Jesus, tá? Jesus é que é o nosso modelo. Repito, se tiver muito distoante, né? Aquilo que a gente prega daquilo que a gente faz, tem alguma coisa errada. Ainda assim, o nosso modelo de vida e de conduta tem que ser sempre Cristo. Amém? Olhar para Cristo, né? Porque se a gente olhar para o homem, a gente uma hora ou outra vai se decepcionar. E eu já vi muitas pessoas, digamos assim, que dizem, eu saí da igreja porque vi umas coisas que eu não gostava tal. Claro, repito de novo, se tiver muito distante, né? Tem uma coisa errada. Mas muitas vezes usa como desculpa para se afastar da igreja a falha do ser humano, né? Seres humanos como eu e como você, né? A gente tenta fazer tudo que Cristo pede, tudo que está na Bíblia, mas claro que nós estamos sujeitos a erro e algumas pessoas se aproveitam disso para usar como desculpa para se afastar de Deus.
Pode ser por realmente ignorância, mesmo no sentido de que elas nunca foram ensinadas você tem que olhar para Cristo, né? O ser humano ele está sujeito a erro, né? Ou pode ser realmente como desculpa mesmo, ok? Então, dentro dessa ideia, né, e desse princípio ético que nós temos que seguir, nós devemos seguir como cristão, né? Agora também tem outro lado, tá? O fato de eu ser humano não é desculpa também para estar falhando, né? Não, eu sou ser humano, então estou pecando, sou ser humano, estou pecando, não. A gente tem que ter Cristo como conduta, ter como objetivo, ter como alvo, né? Olhar para Jesus, ter Ele como alvo, ter Ele como modelo máximo e seguir com sinceridade de coração desse modelo, ok? Então, no capítulo 4 e 5, Paulo agora vai começar a falar, deixou de falar algumas coisas do passado, vai falar algumas coisas a respeito do futuro, né? Isso é importante, essa questão da nossa ética, né? Porque, assim, as pessoas estão olhando para nós, realmente, né? E certa vez, né, dizem, né? Mas isso é atribuído a Gandhi, né? Que perguntaram para Gandhi assim, você acredita em Cristo, em Jesus Cristo? E Gandhi disse, olha, em Jesus Cristo eu acredito, agora no seu cristianismo não, né? Ou seja, estavam pregando Jesus Cristo, mas estavam apresentando um modelo de vida e de conduta que estava diferente ali daquilo que estava sendo pregado, ok? Então, abrindo em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 4, 1 e 2, diz assim, né? Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, né? Ou seja, como aprendeu a maneira de como deve viver e agradar a Deus, continue fazendo, né? Versículo 2. Porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do nosso Senhor Jesus. Então, Paulo aqui, ele começa evocando a autoridade dele em pregar a palavra, tá? Paulo aqui ele não assume a autoridade divina, mas a autoridade divina da palavra que ele prega. Isso já tinha acontecido antes no próprio livro de Tessalonicenses, quando a gente vai ali no capítulo 2, versículo 13, espero que você já esteja com sua Bíblia aberta aí, isso já tinha acontecido antes, quando ele diz assim, né? Capítulo 2, versículo 13. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, olha Paulo aqui, né, evocando a autoridade divina da palavra, tá? Não dele, da palavra, tá? Que é de Deus, acolhestes não como palavras de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, ok? Lembrando aqui que essas palavras que ele escreveu aqui estão na Bíblia, então ali já inspirado por Deus, ele estava ali dizendo que essas palavras iriam entrar ali no texto bíblico, né? E por isso elas têm aqui a autoridade divina. Amém? Então Paulo aqui, ele já estava evocando aqui a autoridade dele, né? Dizendo assim, olha, esse modelo ético aqui que nós estamos tratando é um modelo ético que Deus quer. Esse comportamento aqui que eu estou dizendo que tem que ser seguido, né? Não sou eu que estou dizendo que tem que ser seguido, é isso que Paulo diz, tá? Não sou eu que estou dizendo que tem que ser seguido, é Deus que está dizendo, autoridade divina, tá? Inspiração aqui da palavra de Deus, ok? Ainda sobre essa questão, né? Paulo, ele em Gálatas, capítulo 1, versículo 10, e ele vai falar bem disso, né? Que a gente segue a palavra de Deus, que é para agradar a Deus e não aos homens, tá? E aí a gente precisa ter muito esse cuidado, porque assim, muitas vezes eu tenho visto, né? E eu tenho ficado preocupado assim, que algumas pessoas têm seguido algumas posições para agradar homens. Mas os apóstolos jamais fizeram isso, né? Tem que agradar a Deus. Veio agora aqui, eu não anotei aqui a referência, mas veio aqui agora na memória. Eu acho que Pedro e João, quando foram presos, lá no comecinho de Atos dos Apóstolos, né?
E aí ele diz assim, né? Importa a nós agradarmos a Deus e não aos homens. E a gente entra aqui numa certa dificuldade, por quê? Porque às vezes a gente tem um certo receio de falar algumas coisas para as pessoas, né? Ah, porque fulaninho vai se machucar, ou ciclaninho vai achar que eu sou conservador, que eu sou retrógrado, que eu sou antiquado, né? Mas é importante que a gente marque a nossa posição, tá? Agradar a Deus. Isso quando eu digo isso na nossa família, né? Isso no nosso trabalho, na nossa escola, aonde quer que nós estejamos, o importa é agradar a Deus. E às vezes a gente tem que chegar para alguém dizer assim, não, isso aqui eu não quero isso aqui dentro da minha casa porque isso não agrada a Deus, né? Ou eu não vou fazer isso porque isso é contra os meus princípios. Então Paulo, quando ele vai tratar de ética, né, desse assunto, ética aos olhos humanos, mas palavra de Deus, né, o modo como a gente deve se comportar, a gente precisa levar em consideração isso. Às vezes a gente vai entrar em conflito, né? Às vezes eu vou conflitar com minha esposa, só isso aqui está errado. Não, mas tem que... Não, isso aqui está fora da palavra de Deus, eu não vou agir do jeito que você quer, né? As esposas com os maridos, né? Às vezes vamos conflitar com os nossos pais, ó pai, eu não concordo com isso aqui, né? Claro que existe o limite da obediência, não é isso que eu não estou pregando aqui a obediência fora do lar, não é isso que eu estou pregando, mas que a gente precisa ter bem em mente essa noção, né, que nós precisamos marcar posição, ok? Capítulo 4 e 5 o capítulo 4 de Tessalonicenses, ele vai tratar de 3 assuntos que são muito comuns a nós. Quais são os 3 assuntos, né? Ele vai tratar de sexo, que é do capítulo 4, versículo 3 ao 8. Vai tratar das questões de trabalho, capítulo 4, do versículo 9 ao 12. E ele vai tratar de questões de morte, capítulo 4, do versículo 13 ao 18. É interessante, e eu repito isso, que esses 3 assuntos, eles são bem normais no nosso cotidiano, né? Isso, sexo, trabalho, morte, são assuntos bem naturais, porque na verdade é isso que a Bíblia trata, né? O pastor Josafá falou isso na aula passada, de vez em quando eu até repito essa historinha dele, que eu achei bem interessante, da questão nós temos um manual para a vida, está aqui, né? Ah, mas mesmo que eu não acredite em Cristo, e se eu seguir isso aqui? Qualquer cultura você vai ser considerado uma pessoa honrada, não é verdade? Ah, eu não tenho, eu sigo isso aqui, mas eu não tenho fé, mas eu estou seguindo a Bíblia. Mesmo as pessoas, né? Aliás, eu não acredito na Bíblia, mas eu vejo o comportamento de Zezinho ou Ciclaninho que segue a Bíblia, que seguem a Bíblia. Então, mesmo as pessoas que estão de fora, no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa vizinhança, né, veem que se nós seguirmos esse manual aqui, nós vamos ser sempre pessoas dignas, pessoas honradas, pessoas confiáveis, né? Pessoas agradáveis, né? Pessoas que as pessoas vão buscar conselho, né? Vocês já notaram isso, né? Muitas vezes as pessoas não acreditam na gente, gostam de brincar, gostam disso, gostam daquilo, gostam de fazer as coisas que o mundo oferece, mas quando estão em dificuldade, muitas vezes vêm se aconselhar com a gente. Não vai se aconselhar com as pessoas que estão no mundo, né? Eles vão dizer assim, não, vou procurar falar com fulano, ciclano, porque eles seguem o caminho de Deus, eles seguem a palavra de Deus, e eles vão dar bons conselhos. Então, nós temos aqui realmente um manual para a vida. E esse capítulo 4 ele vai falar de 3 coisas eu acho que são muito comuns na vida da gente, né? O sexo, trabalho e morte, ok? Como me foi pedido para falar sobre o capítulo 4, então nós vamos falar um pouquinho sobre ética e sexo, tá? Vai ser, na verdade, um resumo bem ligeirinho por causa do tempo, tá? E se for dada outra oportunidade, nós vamos falar sobre trabalho e vamos falar também sobre a questão da vida pós-morte, né? Que ele vai tratar aqui também, ok? Tessalônica era um lugar considerado muito imoral aos olhos cristãos, né? Assim também como Coríntios, de onde Paulo escreve essa carta, tá? Isso por causa das práticas que haviam naquele tempo. Então era muito comum, mas muito comum mesmo,
sexo e religiosidade andarem juntas naquela época. Não só naquela época, mas muito mais um tempo atrás, né? Se a gente se lembrar, por exemplo, do caso de Judá e Tamar, que ele teve relações sexuais com a nora dele, Judá, né, teve relações sexuais com a nora dele, Tamar, que vai gerar um filho depois, isso vai gerar um filho. Tamar ali tem relações sexuais com ela, achando que ela era uma prostituta cultual. Então era muito comum que sacerdotisas e prostitutas, ou seja, mulheres ganhassem dinheiro para fazer sexo em nome de religiosidade. Em Coríntios mesmo, onde era o templo da deusa Afrodite, as sacerdotisas serviam num templo de dia e à noite elas se prostituíam, né, desciam para se prostituir. Então era muito comum essa confusão do divino, tá? Não estou falando do Deus, mas do pensamento do divino com sexo e com prostituição, ok? Roma também era assim, né? Os gregos, né? Tinham muito essa questão também. Então isso era algo que a gente precisava ter muito, que a gente precisa, na verdade, né, ter muito entendimento, tá? Então Paulo, quando escreve, ele escreve para um lugar onde tinha muita imoralidade, e ele escreve ali com a questão de se fazer sexo dentro dos prazeres de Deus, ok? Algumas pessoas ainda, né, e ainda se defendem isso por conta da nossa tradição católica muito forte, tá? Não só a tradição católica, mas porque os católicos beberam isso de Santo Agostinho, né? De que o sexo é sujo, de que o sexo é imundo, de que o sexo é pecado, ok? Mas a gente precisa se lembrar de uma coisa, que o sexo foi estabelecido por Deus já antes da queda do homem, entende? Não é como a morte, né? Que a morte aconteceu depois da queda do homem. Não, o sexo já existia antes da queda do homem. Tanto é que se a gente for buscar lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 27 e 28, nós vamos perceber o seguinte, que Deus colocou o homem lá, né, e disse assim, né, sede fecundos, né, ou seja, reproduza, né, ou seja, faça sexo e reproduza. Então o sexo ele é puro diante dos olhos de Deus, ele não é uma coisa suja. Agora, como tudo que o homem caído dele toca e quer trabalhar, a gente torna as coisas puras de Deus imundas, né? A gente deturpa a criação. A queda, ela tem como, acho que uma principal característica a capacidade realmente de corromper aquilo que é puro, de corromper os propósitos de Deus, aquilo que Deus ele planejou para o homem. Entende? Então a gente rompe isso aí, né? O pecado rompe a pureza e a gente começa a tratar, digamos assim, a transformar, vou usar esse termo, as coisas puras de Deus em imundas. Então a gente precisa se lembrar disso, tá? O sexo é pré-queda, é antes da queda, já existia, né? E como é que Deus desejava que isso aconteça, né? Entre pessoas casadas, não é assim? A concepção de Deus para o sexo é para que ele seja... Perdão, tem uma formiguinha, rapaz, andando aqui no meu óculos, aí de vez em quando ela passa... a formiguinha deve estar sendo usada pelo inimigo, né? Porque toda vez que eu vou falar alguma coisa que eu quero ler, ela passa só na hora que eu quero ler. Quando eu não estou querendo ler, ela não passa. Então o que é que acontece? O sexo ele é para ser puro e para ser feito entre pessoas casadas. Passou disso, realmente ele passa a ser algo pecaminoso, né? Inclusive, essa questão hoje muito comum entre os jovens, né? Sexo antes do casamento, que tem sido muito comum, tem sido aceita e tem sido até muitas vezes omitida, né? Por nós, por uma geração mais antiga da igreja, mas que precisa ser falado, né? A fornicação, que é o sexo, mas o pecado ele é condenado, inclusive, na palavra de Deus, né? Ele é condenado na Bíblia, ok?
Outra coisa que eu queria aproveitar também é que às vezes a gente acha que a igreja é um clube social, mas ela não é um clube social, né? Uma associação, não é bem assim. A igreja é o corpo de Cristo. E ela precisa estar vivendo dentro da igreja, do corpo de Cristo, as regras de Deus, né? Porque assim, às vezes a gente vê alguns casos de alguns casais que começam a frequentar a igreja, participam da igreja, tá? A gente não é casado formalmente, mas a gente vive bem, o que importa é o coração. Não é assim. A gente precisa seguir a regra de Deus, né? A gente precisa seguir o casamento, nós precisamos servir a Deus da forma que Deus quer que a gente sirva. Então, assim, aí algumas pessoas dizem, não, mas eu não vejo problema nem em continuar assim. Tem problema sim, né? Uma coisa é o que eu vivia antes da palavra de Deus, e outra coisa é o que eu vivo depois de conhecer a palavra de Deus, e tem que ter um marco aí, né? E a igreja, ela precisa se posicionar, né? A gente precisa chamar esses casais, claro. Você tem uma mulher que está no evangelho e o homem está totalmente fora do evangelho, tem como forçar, né? Tem como dialogar, mas não como forçar. Você tem um homem que está dentro da igreja e a mulher está fora, mas às vezes o casal está dentro da igreja, né? A liderança precisa realmente chamar e conversar, e incentivar, né? Contribuir com isso, porque isso tem que ser assim, é que tem que ser a posição cristã. Nós não somos um clube social onde agregamos pessoas, não. Nós tratamos de pessoas. O que a igreja ela faz é tratar pessoas para que as pessoas comecem, digamos assim, a assumir a ética de Deus, aquilo que Deus ele quer para a gente, né? Então a igreja ela tem que se posicionar realmente em alguns assuntos, tem que falar, né? Tem que chamar a pessoa, tem que conversar, né? Por quê? Porque nós não estamos aqui só para agregar, só para inchar, não. Não é quantidade, é qualidade, né? Transformação de vida, é posicionamento, é ensinamento. Então tudo isso precisa ser exposto e explícito para as pessoas. Eu noto quando a pessoa não está muito assim alinhada com Deus como a gente pensa, é quando você chega para ter uma conversa a respeito disso, olha, irmão, o seu comportamento não está ético, não está dentro da palavra de Deus, e a pessoa fica logo com raiva, né? Como se a minha vida fora da igreja fosse uma coisa e a minha vida dentro da igreja ela pudesse ser outra coisa, e nós sabemos que não é assim. Amém? A igreja local, eu vou falar da igreja de Nazareno, é um lugar onde nós nos reunimos em comunhão com os irmãos, né? Para celebrarmos as coisas de Deus e tratarmos das coisas de Deus. Mas eu estou na igreja aqui fora também. Meu comportamento lá dentro daquelas paredes tem que ser idêntico aqui fora. Amém? Não pode haver diferença. Não há diferença, não há paredes que limitem o meu comportamento, né? Agora mesmo minha família ficou aqui, eu viajei para Foz do Iguaçu a trabalho. Lá eu sou outra pessoa. Não está certo isso. Esse pensamento não está correto, né? A minha ética, o meu comportamento, ele tem que ser igual aonde quer que eu vá, dentro da igreja, tá? No meu trabalho, na minha casa, na minha escola, aonde quer que eu vá, o meu comportamento tem que ser um comportamento que agrade a Deus, que esteja dentro, da palavra de Deus. Amém? Não existe essa divisão. Eu não vivo em caixinhas, em gavetinhas. Uma gaveta para a igreja, uma gaveta para minha casa, uma gaveta para a escola, uma gaveta para quando eu estou com os amigos. Não. Esse comportamento ético eu tenho que levar para todos os lugares da minha vida. Amém? Nós estamos encerrando a Escola Bíblica Dominical de hoje. Se você quiser comentar alguma coisa a respeito de ética, de comportamento, né, de sexo, bota aí no nosso grupo do WhatsApp, amém? E se Deus permitir, se for o projeto da nossa Escola Dominical, domingo que vem a gente vai falar um pouquinho sobre trabalho. Isso é muito importante também, porque às vezes há uma certa
questão no trabalho. Ah, não, trabalho é trabalho e não é bem assim, né? Temos que buscar as coisas de Deus também. E no seguinte, né, ao domingo que vem, podemos falar também um pouquinho sobre morte dos entes queridos. Amém? Fiquem na graça do nosso Senhor Jesus Cristo e Deus abençoe a vida de cada um de vocês.